Este programa é livre para todos os públicos. Prioreide mais ciclo de Raco. Sinal de sabedoria é não ter rugas nem preocupação. Raco, você mais feliz hoje. Estamos chegando agora pela TV Guaiamum e também pela Rádio 106 FM com o programa Sala de Debates, aqui no Direto ao Ponto. E nesta manhã de hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios o senhor Luiz Jordão, ele que atende o nosso convite e veio nesta manhã para conversar conosco, principalmente sobre a questão de material escolar. Você que é pai de aluno, mãe de aluno, você que estuda também em escola pública, principalmente em escolas particulares, não é? O que pode ser cobrado? O que você deve comprar para o seu filho voltar às aulas a partir de janeiro, fevereiro do próximo ano? Então o senhor Luiz Jordão vai estar aqui não só conversando conosco sobre este e muitos outros assuntos dos direitos do consumidor. Bom dia, Luiz Jordão. Bom dia, meu amigo Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 106 FM, a todos os telenautas da TV Guaiamum. É um enorme prazer estar aqui com vocês mais uma vez, a gente dando esse espaço, dando a possibilidade à população goianense e de todo o estado de Pernambuco e de todo o Brasil a tirarem suas dúvidas sobre a defesa do consumidor. Enorme prazer. Nesta manhã de hoje, quando estamos já começando aqui o nosso programa, a gente vai falar aí sobre a garantia de produtos, não é? Desistência de compra, a questão das voltas às aulas, o que pode e o que não pode, como estávamos falando aqui agora, ser exigido pelas escolas, a questão das filas dos bancos, o que é direito de desistência e a garantia legal. O que é isso? Eu gostaria que a gente começasse conversando sobre principalmente essa questão de garantia legal. O que é a garantia legal, seu Luiz? Ótimo tema, Sérgio, para a gente iniciar. Haja vista que é uma das reclamações que a gente tem mais incidência na nossa unidade. Haja vista que os consumidores, de uma forma geral, eles atuam de forma a comprarem muitos produtos ou adquirirem muitos serviços. Então, com esse tipo de situação, há uma certa dificuldade por parte dos consumidores a diferenciar as espécies previstas na legislação consumerista de garantias. Você citou bem aí a garantia legal. Essa garantia legal ela é prevista no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que dá a todo e qualquer consumidor um prazo obrigatório de reparação pelos danos gerados de produtos. Haja vista que existimos duas espécies de produtos. Produtos tidos como duráveis, produtos não duráveis. Se eu estiver tratando de um produto durável, o meu prazo de garantia são 90 dias, denominada garantia legal. Agora, se eu estiver tratando de um produto não durável, meu prazo de garantia são 30 dias. Porém, temos uma regra de como a gente vai exigir o nosso direito à garantia. A gente não pode exigir de imediato, por parte da revenda, uma troca obrigatória. Por quê? Porque quem responde imediatamente por parte da garantia é quem fabrica, quem constrói ou quem importa um produto. Então vamos para a prática, que eu acho que fica mais visível. Vamos dizer que eu comprei um aparelho celular, certo? E esse produto apresentou problema, eu me dirigi até a loja e a loja não fez a troca. Como é que eu tenho que proceder? Primeiro ponto, eu tenho que entrar em contato com o fabricante, tá, do produto, através do saque da empresa ou de outro mecanismo, e-mail, site, enfim. Eu entro em contato com a empresa e solicito um código denominado código de postagem, encaminhando esse produto para que o fabricante possa analisar e, num prazo máximo de 30 dias, caso não haja uma resolução do problema, o fabricante ele é obrigado, tá, previsto no artigo 18, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, ou trocar o meu produto, ou restituir o valor que eu paguei sobre ele. Então, basicamente, Sérgio, a garantia legal, todo e qualquer produto tem. Você comprou um produto em qualquer loja devidamente reconhecida, o produto ele tem que ser
protegido, digamos assim, pela garantia legal. E o que é a garantia contratual? Existe a garantia legal e tem a garantia contratual. Gostaria que o senhor agora esclarecesse aqui para os consumidores, para os ouvintes da 106 e para os telenautas da TV Guaiamum, o que é a garantia contratual. Bem, Sérgio, como a gente já anteriormente citou, existem 3 modalidades de garantia. A garantia legal, que foi citada há pouco tempo, a garantia contratual e a garantia estendida. A gente vai falar um pouquinho de todas elas. Mas vamos nos ater à garantia contratual. Essa garantia contratual ela é dada por parte do fabricante do produto. Ela vem como se fosse complementar a garantia legal e está prevista no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor, onde, mediante termo escrito, que a gente conhece popularmente como certificado de garantia, o fabricante ele tem por obrigatoriedade dar o suporte necessário quando a gente adquire algum produto ou algum serviço, certo? Geralmente essa garantia é complementar, então a gente soma a garantia legal, que são geralmente 90 dias, com a garantia complementar, que geralmente eles completam para gerar o prazo de 1 ano. Então é mais ou menos dessa maneira que funciona. As pessoas que estão ouvindo o programa, quiser participar, tem alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida, é só você mandar a pergunta pelo nosso WhatsApp, o telefone ou o nosso zap é o 992 180506, ou você também pode ligar para a gente fazer a sua pergunta para o mesmo número, 992 180506. Você está curtindo pela TV Guaiamum, a TV de Goiânia e pela Rádio 106 FM, a entrevista nesta manhã no programa Direto ao Ponto, no quadro Sala de Debate, com o senhor Luiz Jordão, ele que é o coordenador do PROCON, é o conciliador das questões do PROCON em nossa cidade. Agora a gente fala sobre a desistência de compras. Muitas vezes a gente vai numa loja, faz uma compra e sai daquela loja e se arrependeu. O consumidor ele pode voltar naquela loja, fazer a devolução do produto sem ter nenhuma justificativa, apenas dizer que não quer mais, que desistiu, que mudou de ideia. Ele pode fazer isso e a loja é obrigada a devolver o dinheiro e ficar com a mercadoria, Luiz? Sérgio, em relação a esse tema, é bem interessante porque existe uma diferença. Primeira diferença, quando a gente compra direto numa loja física, tá? Por exemplo, eu vou diretamente ao comércio da nossa cidade e vou numa loja X qualquer e compro uma determinada mercadoria. Ou quando eu compro através das mídias, da rede mundial de computadores, pela internet, eu tenho também uma regra. Então vamos trabalhar uma a uma para ficar bem claro. Quando eu compro um produto numa loja física, que eu tive acesso a esse produto, eu pude ver a cor, o formato, as especificações desse produto, eu só tenho direito à troca ou à devolução do valor pago em caso de apresentação de vício, tá? Então, se eu não gostei do produto, mas levei ele para casa, tive acesso a ele, eu não posso retornar à loja e o lojista não tem a obrigatoriedade de me fazer a troca. Porém, se eu comprar pela internet, independentemente de qualquer motivo, eu tenho um prazo chamado prazo à reflexão ou direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que eu posso desistir da compra sempre que ela for fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone, a domicílio ou pela internet, num prazo de 7 dias a contar da assinatura ou do recebimento do produto. Então, para ficar claro, se eu comprar numa loja física, eu só não tenho a obrigatoriedade, mas o lojista ele pode fazer caso ele queira fidelizar o cliente. Quando eu compro pela internet ou outros meios fora do estabelecimento comercial, eu tenho sim um direito independente de qualquer motivo. Seja ele problemas na sua funcionalidade ou somente porque eu não gostei, eu tenho o direito de arrependimento de 7 dias. Estamos aqui na TV Guaiamum e na Rádio 106 FM, transmitindo a Sala de Debates no programa Direto ao Ponto. E conosco, nesta manhã, o senhor Luiz Jordão. Então, direito de desistência de compra se procede desta forma que você está nos relatando. Pela internet, a gente tem um prazo. Tem um prazo de reflexão de 7 dias. Por quê? Porque eu não tive acesso ao produto. Da data que a gente recebe a mercadoria. Da data que a gente recebe a mercadoria, ou, se for vendedores porta a porta, por exemplo, da data da assinatura do contrato, tá? Que geralmente a assinatura se dá com a entrega do produto. Então, a gente segue essas duas regras. Por quê? Por que há essa diferenciação? Porque você, quando compra fora do estabelecimento comercial, você não teve acesso ao produto, você não pôde fazer uma pesquisa, você não pôde ver o produto, ver se era aquela necessidade que você precisava com o produto. Então, por isso que a legislação ela protege
quando a gente compra fora do estabelecimento comercial, dando esse direito à reflexão no prazo de 7 dias. Agora nós vamos falar sobre a questão de fila de bancos. Né? É um tema que, por muitas vezes, já foi abordado aí na imprensa. As pessoas, principalmente os idosos, né, muitas vezes vão para as agências bancárias e ficam lá muito tempo aguardando o momento de ser atendido. Por lei, qual é o tempo máximo que um cidadão deve ficar à espera numa fila de banco para poder ser atendido? Caso esse tempo não seja cumprido pela agência bancária, qual o direito do cidadão? E uma pessoa idosa usufrui desses mesmos direitos? O tempo é o mesmo? Gostaria que o senhor esclarecesse. Um tema muito pertinente, Sérgio, e também de grande incidência de reclamações por parte da nossa unidade do PROCON aqui na cidade de Goiânia. Por quê? Porque a gente trabalha com a legislação, a Lei 12.264 de 2002, que ela afirma que o prazo para que a agência bancária possa fazer o atendimento dos consumidores, especificamente nos caixas, infelizmente a legislação ainda está um pouco, vamos dizer assim, defasada em relação à sua abrangência. A gente só pode fazer esse tipo de punição às agências no que tange aos caixas, ou seja, quando a gente vai na boca do caixa, como popularmente o pessoal trabalha. E a legislação ela fala no seu artigo 2º que o prazo para espera nas filas ele segue 2 regrinhas. Eu tenho os dias comuns, denominados comuns, que são dias que tem um movimento normal. A instituição bancária ela tem que dar um prazo de espera de 15 minutos, não podendo esgotar esse prazo. Quando a gente tem um dia extraordinário, ou um dia que venha um feriado, ou que seja pagamento de funcionários, enfim, um dia atípico, esse prazo se estende até 30 minutos. Então, via de regra, vamos colocar como prazo base, até 30 minutos é tolerável. Porém, aqui na nossa cidade a gente está tendo uma incidência muito grande, inclusive a gente recebeu uma recomendação do Ministério Público de Goiânia, tá, da comarca de Goiânia, onde a gente atendeu essa recomendação, fizemos fiscalizações, certo? Estamos atuando e autuamos algumas agências por esgotar esse prazo. Então a legislação é bem clara. Se há um esgotamento do prazo de 15 ou 30 minutos nos moldes explicados, o consumidor ele pode, munido da senha de atendimento que você pega quando você adentra o banco, você vai até o guichê quando você for atendido e solicita a autenticação dessa senha. Aí você pode me perguntar, mas essa autenticação, Luiz, a senha não é do banco? Quem pensa assim se engana. Na verdade, a senha de atendimento é do consumidor. O banco ele não tem propriedade sobre ela. Então, se o consumidor quiser fazer essa autenticação, a agência ela é obrigada a fazer, certo? E com essa autenticação a gente vai ter a hora de chegada e a hora da saída da agência. E com o consumidor munido dos seus documentos pessoais, procurando nossa unidade, a gente pode instaurar quantos procedimentos administrativos forem necessários, tá? Não é necessário somente a fiscalização estar lá e pegar em flagrante, não. Se a gente tiver essa senha autenticada, eu posso remeter direto para a gerência de fiscalização do PROCON Pernambuco e eles, de ofício, já podem arbitrar os autos administrativos. Então tá aí alguns esclarecimentos feitos pelo senhor Luiz Jordão, que é o conciliador, né, da agência do PROCON da cidade de Goiânia, e que atende nosso convite, vem nesta manhã aqui para os estúdios da TV Guaiamum e Rádio 106 para conversar conosco, esclarecer os direitos do consumidor. Estamos agora em Goiânia às 11h14. A transmissão tem sido feita ao vivo aqui direto dos estúdios. Você também pode participar utilizando o nosso WhatsApp ou até mesmo o telefone 992 18 0506. Você liga, participa, faz sua pergunta, pode tirar suas dúvidas aqui nos nossos estúdios nesta manhã de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos abordar com o senhor Luiz Jordão a questão de material escolar. Está chegando aí o período de matrículas, né? E você que tem seu filho estudando em escola pública ou privada, sempre recebe aí uma relação de material que deve adquirir para que seu filho possa estudar. E o PROCON está aí com uma nova regra, não é? Colocando aí uma nova forma para que os pais possam se basear e não serem explorados muitas vezes por algumas entidades educacionais. Então, a gente daqui a pouquinho vai abordar esse tema aqui no programa Direto ao Ponto, na sala de debate. Os serviços essenciais. Quais são os serviços essenciais e como eles devem funcionar, senhor Luiz?
Olha, a gente entende como serviços essenciais, né, o fornecimento de água, esgoto, energia elétrica e o serviço de telefonia, que na nossa unidade também é um dos temas de maior incidência de reclamações. Porém, a gente tem um atendimento bem rápido com relação a esse tipo de instituição, haja vista que temos contatos através de linhas exclusivas, bem como através do serviço por e-mail, que a gente denomina notificação CIP eletrônica, que a gente encaminha a intimação à empresa por e-mail. Então, geralmente, quando o consumidor ele tem alguma dificuldade com a telefonia, com o serviço de internet fornecido por essas empresas de telefonia, podem nos procurar de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até a 1 da tarde, tá? A gente vai ter o maior prazer em atendê-lo e dar uma resposta aos desmandos dessas empresas, haja vista que, devido ao número imenso de colaboradores, vamos dizer assim, de consumidores, elas meio que não dão atenção devida. Quem aqui nunca entrou em contato com a empresa, tá? E para pegar um número de protocolo passou quase 2 horas. É incrível o quanto de demanda a gente tem, descontos de crédito. Muitas vezes você não percebe, mas a operadora desconta da sua franquia ou do seu crédito uma porcentagem que você entende como mínima. Mas imagine que eles fazendo isso com tantas pessoas, o quanto de lucro as empresas têm. E isso tudo a gente coíbe, isso tudo a gente faz com que esses créditos sejam devolvidos até em dobro, previsto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Então, podem nos procurar de 8 da manhã a 1 da tarde, de segunda a sexta-feira. Aí a gente lhe pergunta, muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade, encontram esse tipo de abuso por parte das operadoras de celular e ficam sem saber como recorrer, né? Por achar que é difícil brigar com esse pessoal, com estas empresas, sem saber nem para onde ir. Então a agência do Procon em Goiânia resolve essas questões. Nós temos um feedback imenso com todas as principais operadoras. A Oi, a Claro, a TIM, a Vivo, certo? Todas as operadoras principais que atuam no nosso estado. Nós temos a liberdade de notificá-las, tá? Quantas vezes forem. E em cerca de 80% a 90% dos casos, nós temos êxito. Seja numa devolução de crédito, seja num abatimento de uma franquia, numa cobrança indevida ou em outras situações que, infelizmente, acabam acontecendo. O consumidor acaba se desgastando, mas com o nosso atendimento, com a nossa ajuda, eu tenho certeza que a gente consegue resolver. Então, tendo qualquer dificuldade, pode nos procurar. Lembrando que nosso endereço, a gente mudou, foi para um espaço maior, um espaço que dá para atender os consumidores do nosso município de uma maneira mais adequada, tá? Com mais privacidade. Estamos situados agora na Rua da Praia, próximo à Delegacia de Goiânia, número 99, mais precisamente ao lado de Cunha Motos, certo? Estamos lá de segunda a sexta-feira e podem ir munidos de identidade CPF, comprovante de residência, que a gente vai ter o maior prazer em fazer o seu atendimento e tentar resolver o seu problema. Eu recebi agora aqui pelo WhatsApp uma mensagem do nosso amigo André. Ele tem um blog lá em Itajucopapo e nos enviou aqui a seguinte pergunta. Eu sou deficiente, vou sempre ao caixa e quando chego lá recebo uma senha com um número para que eu possa ser atendido. E muitas vezes eu passo mais de 1 hora esperando o meu atendimento. Eu não tenho direito a atendimento preferencial e muitas vezes eu vejo que pessoas que não têm deficiência nenhuma entra e é atendido antes que eu. Ou seja, o André, que tem um blog André Net lá em Itajucopapo, está aqui querendo saber sobre essa questão. Já que ele é deficiente, ele tem a preferência, como é que ele pode agir num momento como este? Ótima pergunta, um grande abraço ao nosso querido André, tá? Que eu sei que é uma dificuldade esse tipo de questões, a gente recebe muitas demandas em relação a isso, mas de antemão ele tem que exigir o direito dele. Primeiro, tanto deficientes quanto idosos, ele tem que ter um caixa prioritário, tá? Primeiro fator. Segundo, a questão do atendimento, ela se dá da mesma maneira. Se o consumidor recebe uma senha na hora da entrada, essa senha não é do banco, essa senha é do consumidor. Então ele pode exigir a autenticação. Se não for pelo caixa, pelo atendente, procure o gerente, mas ele tem por obrigação autenticar essa senha, tá? E autenticando a senha, pode nos procurar, que a gente vai ter o maior prazer em ajudá-lo e instaurar quantos forem processos administrativos para arbitrar aplicações de multas ou outras sanções previstas na legislação consumerista. De antemão, a gente sempre frisa, e eu estou reiterando, até pode ser até um pouco repetitivo, mas para que os consumidores fixem bem.
Tendo qualquer situação nesse sentido, autentique a senha, porque ela é o mecanismo de prova mais concreto de que você vai ter condição de pleitear uma indenização perante o Poder Judiciário ou uma punição por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Agora estamos às 11h20 aqui em Goiânia, estamos com o programa Direto ao Ponto. Eu te pergunto, Luiz, uma pessoa que como o caso do André, né, ficou lá mais de 1 hora, ele autenticou, ele procurou os direitos, entrou na justiça, ele tem direito a receber alguma indenização? Se ele conseguir comprovar, Sérgio, o problema, por isso que eu estou reiterando, a senha autenticada é o principal mecanismo de prova. Ele pode sim, tem total liberalidade de intentar com ação judicial, certo? Buscando a reparação pelos danos causados por parte da instituição financeira e pode requerer aí uma indenização por danos morais, requerer aí N situações que o constrangimento causado por parte da empresa podem fornecer a ele. Então, ele tem total liberalidade. Salientando que não só a ação judicial é o mecanismo, digamos assim, mais rápido de punição. Por quê? Porque a ação judicial de 10 pessoas, 5 buscam, 5 às vezes conseguem êxito. Mas se todos que passarem por essa situação nos procurarem para que a gente instaure processos administrativos, a instituição financeira vai ter um prejuízo ainda maior. Por quê? Para quem não sabe, a multa administrativa, né, que é o principal mecanismo de punição, ela varia da tabela prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que a multa ela vem de 300 UFI, que é a unidade fiscal de referência, a 4 milhões de UFI. Que a gente trazendo para os valores reais, a gente aumenta um pouquinho, R$100 em cada situação. Então, fica em torno de R$400 a 4 milhões. Então, é uma multa um tanto quanto salgada. E quanto mais processos administrativos tivermos, mais a gente consegue punir e fazer com que a instituição financeira se adeque à normativa em vigor no estado de Pernambuco. Agora estamos às 11h22 aqui na sua 106 FM, pela tvguaiamum.com. O nosso amigo André Neto mandou um áudio pelo WhatsApp querendo participar do programa. Nós vamos ouvir a participação deste nosso ouvinte fiel, que está aí todas as manhãs sempre curtindo o nosso programa. De antemão, a gente agradece o carinho aí da audiência das pessoas lá em Tejuco Papo, não é, que todas as manhãs curtam ao nosso programa Direto ao Ponto. Vamos lá, vamos ouvir o que é que o André ainda quer falar. Sérgio, procurador. Quando eu recebo essa senha, eu recebo no caixa lá do de fora. E nesse caixa a senha vem com P. Esse P já é preferencial ou não? Porque eu vejo sempre deficiente com bengala, cadeira de roda. Eu não sei se esse preferencial, que é o P, se isso aí já é para mim e os outros deficientes. Obrigado e agradeço a você. Bem interessante esse questionamento do nosso amigo André. Um grande abraço, André. Eu sei que é complicado lidar com bancos, mas a gente está tentando coibir essas práticas, está tentando melhorar um pouco a vida dos consumidores goianenses e, graças a Deus, a gente está tendo êxito no que diz respeito a esse tipo de aplicação. Mas eu entendo que quando aparece a letra P, naturalmente deve ser preferencial. Mas de antemão, se não for ou sendo, a gente segue a regra que está na legislação. Como eu expliquei, o prazo nos dias tidos como normais são 15 minutos, o prazo quando são dias teoricamente especiais são 30 minutos. Mas lembrando que essa senha não é do banco, eu estou frisando isso, porque é muito importante, a senha é do consumidor. Então, havendo alguma situação, autentique a senha e pode nos procurar. Nós temos, inclusive, um dos fatores que fizeram nossa mudança foi dar uma condição de atendimento aos deficientes. Nós temos um espaço bem adequado, bem amplo, que estamos adaptando mais ainda para que tenham acessibilidade, para que todos os consumidores eles possam buscar seus direitos. Então pode nos procurar, meu amigo André. Um grande abraço a toda a população de Tejuco Papo, que também, graças a Deus, eles começaram a buscar os direitos, começaram a procurar a nossa unidade, e a gente tem um grande número de pessoas que vêm à nossa unidade diariamente. Agora nós estamos às 11h25, eu vou chamar o intervalo comercial e na volta nós vamos sim abordar essa questão de material escolar. Como nós já tínhamos falado, é uma questão bastante polêmica, muitos pais de alunos, muitos alunos não sabem até onde vão seus direitos, o que podem e o que devem comprar e o que não devem comprar.
não é o que é obrigação da escola, o que é obrigação da idade educacional. Então daqui a pouco a gente vai abordar esse tema, que com certeza vai deixar aí as pessoas mais informadas sobre esta questão. 11h25, vamos ao intervalo comercial, voltamos daqui a pouco, logo após os nossos comerciais. E a dica de hoje é um alongamento muito especial. Você sabe que nós precisamos fazer um alongamento para a gente prevenir lesões, deixar a circulação melhor e o corpo fica mais alongado, fica mais bonito. Acompanhe. Bem, meus amigos, estamos de volta com o programa Direto ao Ponto, aqui pela sua 106 FM, nesta manhã recebendo o senhor Luiz Jordão, que está aqui em nossos estúdios, é o nosso convidado, para conversar conosco sobre os direitos do consumidor. Não é? O senhor Luiz Jordão atendeu o nosso convite, veio para a emissora nesta manhã e está aqui para responder as perguntas dos nossos ouvintes. As mães que receberam a lista de material nesta... já está falando aqui da questão de material escolar. O André, a gente entra daqui a pouquinho uma pergunta do André, não é? Porque antes da gente conversar sobre a questão do material escolar, eu gostaria que o senhor Luiz Jordão nos falasse. Muitas vezes a gente recebe em nossas residências, em nossas casas, cartões de crédito sem termos solicitado. Eu recebi, estou com um cartão de crédito em minha residência e não quero aquele cartão. Qual é o procedimento? Como eu devo agir? Quais são os direitos que eu tenho caso aquele cartão eu não consiga cancelar? Muito pertinente a pergunta, Sérgio, e bem interessante essa demanda. Haja vista que é uma coisa que acontece com todos os consumidores. Eu acho que, mesmo que não tenha sido com ele, mas com algum familiar, com algum conhecido, enfim. Quando você recebe um cartão de crédito não solicitado, o primeiro passo que você tem que fazer é contactar a sua instituição financeira. Contactar e anotar o número de protocolo, que essa vai ser a sua prova de que você buscou a instituição para fazer o cancelamento. Em caso que esse problema persista, você pode procurar, certo, a nossa unidade, a gente vai fazer a notificação. Nós temos um serviço também com os bancos de notificação num prazo bem mais curto. Para você ter uma ideia, numa notificação nossa, no prazo de 10 dias, a gente tem um retorno com as principais instituições financeiras do Brasil, tá? E em caso desse problema persistir, houver uma negativação do nome do consumidor, tá? Ele pode intentar com ação judicial e requerer a reparação por danos morais incidentes dessa cobrança tida como indevida. Ou seja, a instituição ela não pode cobrar anuidade, ela não pode cobrar seguro, ela não pode cobrar nenhum serviço vinculado a esse cartão, já vez que o consumidor não solicitou. Ele tem o direito, previsto no artigo 42, se for cobrado em quantia indevida, a restituição por igual ao valor, ao dobro do que pagou em excesso, caso ele venha a fazer esse pagamento, e em caso de negativação, certo? De seu nome, ele pode buscar o Poder Judiciário e tentar com ações de reparação de danos. Então, basicamente, é dessa maneira, Sérgio. Nós estamos com o programa Direto ao Ponto, ao vivo aqui pela Rádio 106 FM e TV Guaiamum. Não é? Estou aqui com a pergunta do André Netti, aqui em nossas mãos, querendo falar sobre a questão de material escolar. E a gente lhe pergunta, André,
Luiz, a questão de material escolar. Sabemos que o PROCON está regulamentando aí uma lista, né? Já regulamentou uma lista de material que deve ser passado para as mãos dos pais, dos alunos, de alunos, quando forem feitas as matrículas. Que lista é essa? Bem interessante esse tema, Sérgio. Haja vista que é uma situação que acontece todos os anos com os pais, com as mães, que vão matricular seus filhos nas instituições educacionais nesse tipo de modalidade. Então, como é que funciona essa questão da lista de materiais? Vamos lá. Com relação aos materiais, a instituição ela só pode fazer a exigência de materiais de uso pessoal do aluno. Ou seja, a instituição ela pode exigir que o aluno traga seu próprio lápis grafite, seu próprio lápis de cor, certo? Enfim, caderno, dentre outros itens que é de uso exclusivo do aluno. Porém, ela não pode incidir a exigência no que tange aos produtos que sejam de uso comum. Por quê? Porque a gente não pode precisar. Por exemplo, papel higiênico. Você pode precisar quantos metros de papel higiênico um aluno vai utilizar e o outro? Não pode. Então, a prática abusiva nesse sentido é coibida. Então, a instituição ela não pode exigir materiais que não sejam de uso comum do aluno, como papel higiênico, papel ofício, tá? Que são materiais que todos os alunos vão utilizar e que a gente não tem como precisar a quantidade exata, tá? Caracterizando assim uma prática abusiva prevista no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, onde o consumidor ele tem essa proteção legal, tá? E não podendo, assim, ser cobrado ou ser exigido, forçado a fazer a entrega desses materiais. Como eu expliquei, de uso de bem comum ao aluno, exclusivo do aluno, vamos dizer assim, eles podem exigir, porque a escola não tem a obrigação de, por exemplo, fornecer um caderno para o aluno escrever. Porém, já o papel ofício, numa impressão de uma prova, numa impressão de alguma atividade, não há como precisar quanto cada aluno vai consumir. Então, esse produto de bem coletivo não pode ser exigido por parte da escola. Aí a pergunta que o André nos enviou é a seguinte, você já respondeu aí em parte, mas é bom para tirar as dúvidas do André referente exatamente a esses itens que eu vou citar aqui. Uma mãe de um aluno recebe a lista de material escolar da escola. Se tiver nesta relação sabonete, pasta de dente, produtos higiênicos, é certo, sendo numa escola de crianças de 3 até 5 anos? Como eu expliquei, Sérgio, não pode, tá? Não pode. Haja vista que esse tipo de produto... Mesmo sabonete. Haja vista, Sérgio, que é de uso coletivo. Por quê? Se a gente for analisar num banheiro de uma escola, o sabonete que vai ser utilizado lá, todos os alunos vão ter acesso. Então, a gente não pode exigir, como eu estou explicando. Produtos tidos como comuns a todos os alunos, ou seja, de utilização de todos os alunos, a escola não pode exigir. Outro adendo que eu gostaria até de complementar é que a questão dos livros. A escola ela pode fornecer a lista, ela pode disponibilizar a venda, mas ela não pode exigir que você só compre nela. É bem interessante isso. Quando você recebe a lista, ela sempre diz, aqui na escola a gente tem esse material e a senhora só pode fazer a compra aqui. Isso é uma prática abusiva. Você não pode condicionar a compra desse produto somente à escola. Você tem que dar a possibilidade de... Claro, se houver a venda, o consumidor ele pode escolher se compra diretamente à escola ou se compra em outro local. Agora, não pode haver esse condicionamento. É uma dica que a gente frisa também, que os livros escolares, que geralmente é o principal item constante na lista de materiais, esses livros não podem ser condicionados à venda somente na instituição de ensino. A instituição de ensino ela pode vender, mas ela não pode obrigar a comprar somente dela. E se caso essa escola tiver fechado algum convênio, muitas vezes acontece isso com uma livraria e direciona os pais e alunos para ali. Também? Esse direcionamento também não pode, porque aí pode caracterizar, Sérgio, uma chamada venda casada, porque ele está obrigando o consumidor a fazer a compra. Agora, ele pode sim fazer um convênio numa editora qualquer, mas essa editora ela tem a possibilidade de vender esses livros em outras livrarias, em outros locais. Então, esse encaminhamento pode acontecer. O que não pode é obrigar. O consumidor ele não pode ser obrigado, porque aí caracteriza uma prática abusiva, que coloca o consumidor em desvantagem no que tange a relação de consumo, principalmente a relação educacional. Estamos agora às 11h39 aqui na sua 106 FM, pela TV Guaiamu.com, com o programa Direto ao Ponto na sala
de debates. Nesta manhã estamos recebendo o conciliador, ele que é o coordenador também da unidade do PROCON na cidade de Goiânia e está aqui conosco conversando sobre os direitos do consumidor. Essa relação que o PROCON preparou aí com 60 itens, não é? Que estão aí com certeza na mão de todas as unidades educacionais do país. Acreditamos que as escolas devem estar procurando se adequar dentro do que foi colocado neste acordo fechado entre aí o PROCON e a Secretaria de Educação, os órgãos competentes. Aí nós te perguntamos, essa relação vem para a mão das escolas. Caso o pai do aluno encontre na relação que ele recebe das escolas esses itens, ele não quer comprar, mas a escola está ali exigindo, onde ele deve procurar refúgio, onde ele deve procurar os direitos dele? É no PROCON? Ele vai à Secretaria de Educação? Qual é o caminho a ser tomado pelo pai do aluno? Inicialmente, Sérgio, a gente aconselha os consumidores que estejam passando por situações nesse sentido a procurar a nossa unidade para que a gente faça a formalização da sua reclamação. Haja vista que o PROCON ele tem autonomia de fiscalizar, de punir essas instituições nas medidas administrativas cabíveis, tá? E eu tenho certeza que quando a gente há uma disparidade em relação a isso, quando a gente notifica, a situação já muda. Por quê? Porque muitas vezes a instituição educacional ela tem receio, porque sabe que é uma prática abusiva e uma prática que não tem para onde correr. Ou ela cumpre, ou ela vai pagar pelas sanções administrativas. Então, tendo qualquer dificuldade, podem nos procurar, a gente vai estar lá com uma disposição imensa para tentar resolver, chamar para audiência, chamar para conciliação e tentar resolver. Se a empresa não se dispor a resolver, a gente encaminha o consumidor entra com a ação judicial e a gente também arbitra a multa administrativa pelo descumprimento. Eu tenho aqui uma outra pergunta de um ouvinte que nos envia aqui pelo WhatsApp, falando o seguinte, querendo saber se poderia fazer um outro tipo de pergunta. Claro que sim, até porque o Luiz Jordão está aqui exatamente para tirar as dúvidas dos consumidores, não é? É referente à Compesa. Sérgio, eu tenho uma conta que chegou em minha casa no valor de R$ 276, sendo em uma casa que tem apenas 3 pessoas. Isto é um abuso, um absurdo. O que eu devo fazer? Bem, Sérgio, ela pode nos procurar na nossa unidade, tá? Nós vamos fazer a notificação formal à empresa, mas de antemão eu preciso saber, eu não sei se ela já fez, se ela não fez, seria interessante. Formalizar junto à unidade local da Compesa, tá? A sua reclamação para fazer essa contestação desse valor. Caso a empresa não resolva, que geralmente não resolvem, podem nos procurar, a gente manda a notificação, um prazo curto, 10 dias, a gente já vai dar um parecer prévio, e se for o caso, chamamos a empresa para fazer audiência, ou já encaminhamos a consumidora ao Poder Judiciário. Mas de antemão eu tenho noção de que quando a gente mandar a notificação, eles vão fazer primeiro uma vistoria no imóvel para ver se há vazamento, se há algum problema, porque pode haver um medidor com defeito, ou alguma outra situação, e a gente faz a correção desses valores sem problema algum. Então, nossa amiga, qual é o nome dela, Sérgio? Não, a pessoa não se identificou. Então, um grande abraço e pode nos procurar lá. Mas, de antemão, se ela não foi até a Compesa, formalize tanto Compesa quanto CELP. Vamos aproveitar o ensejo, aproveitar o esboço. Formalizem a reclamação junto à empresa para que você fique com o protocolo de atendimento. E, em caso de negativo ou em caso de não solução, procure nossa unidade, que nesse prazo de 10 dias a gente já dá um parecer prévio. A gente notificando hoje, 10 dias corridos a gente já dá um parecer. Então, a pessoa está aqui somente me passando a informação de que já fez isso várias vezes, agora então é procurar o PROCON. Pode procurar, procurar, a gente vai estar lá, está sempre lá de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã a 1 da tarde. Temos até o telefone para contato, para as pessoas que queiram tirar dúvidas, 3626-4318, tá? E estamos, mais uma vez eu reitero, mudamos o endereço, porque muita gente estava acostumado próximo ao fórum, mudamos de endereço, estamos agora na Rua da Praia, próximo à Delegacia de Goiânia, número 99. Tá? Então podem nos procurar lá que a gente vai ter o maior prazer em atendê-los. Luiz Jordão, nós sabemos que tem algumas pessoas aí que reclamam sobre segundo informações, uma lei de que a pessoa, quando pede a ligação de água em sua casa por parte da Compesa, mesmo depois você deixando de ser cliente, querendo desligamento desse fornecimento d'água, a pessoa é obrigada a ficar pagando uma taxa mensalmente, mesmo sem utilizar. É legal? Infelizmente, Sérgio, há um decreto estadual onde permite
que as empresas concessionárias de fornecimento de energia elétrica e água e esgoto, elas podem fazer essa cobrança. Agora, essa cobrança tem um limite. Por quê? Porque, na verdade, a cobrança vai ser incidente no que diz respeito no caso da Compesa, ao saneamento e ao esgoto. No caso da CELP, a iluminação pública. Então, essa cobrança ela é comum para todos os consumidores. São denominadas contribuições. Por quê? Porque a gente não tem como precisar quanto cada consumidor vai utilizar de energia elétrica nos postes ou nas ruas em si. Então, por isso que todos têm essa obrigatoriedade de fazer o pagamento dessa contribuição. Então, se você faz o desligamento, infelizmente vai incidir. Lembrando que essa taxa não pode ultrapassar, salvo engano, o valor não chega em torno de R$10, mas tem que, infelizmente, fazer essa cobrança, porque é permitido perante a legislação em vigor. No caso, diante da situação da Copesa, a pessoa também é obrigada a pagar? Isso. Mesmo que a Copesa não faça o serviço de esgoto naquela rua, não tenha esse serviço? Esse questionamento é interessante, Sérgio, porque, infelizmente, a gente muitas vezes paga pelo serviço, mas não o tem. Então, é complicado porque a gente tem que cobrar das autoridades competentes, sejam na esfera nacional, estadual ou municipal, tá? É necessário que o consumidor, fazendo esse pagamento, ele pode exigir dos governantes, independente da esfera, que tenha que fazer obras de fornecimento tanto de esgoto quanto saneamento básico, bem como a questão da energia elétrica também, no que tange a iluminação pública. Infelizmente, o consumidor tem que pagar, mas também tem que exigir para que haja o cumprimento dessa tarifação que ele é cobrado. Eu tenho uma pergunta aqui. Um consumidor comprando um produto em uma loja, que é em grande rede a nível nacional, por exemplo, em uma cidade, e ele reside em outra, ele pode trocar um produto caso venha com defeito, ele necessita fazer a troca do produto em qualquer uma das lojas da rede mais próxima à casa dele? Sérgio, é interessante isso, porque muitas dessas empresas, elas trabalham na modalidade de franquia. Elas fornecem a marca para que você utilize, mas as pessoas jurídicas são diferentes. Então, nem sempre você vai conseguir, dependendo de empresa para empresa. Agora, seria interessante que o consumidor comprou numa localidade, ele tente procurar uma localidade mais próxima da residência, até para que facilite a questão da busca pela garantia, até que facilite a questão do traquejo com o próprio lojista, certo? Mas de antemão não é obrigatório, mas também não pode ser descartado. O consumidor, dependendo da loja, dependendo da fidelização, porque eu costumo dizer que nem sempre o lojista ele pode ir ao pé da letra. Eu acho que o lojista, para fidelizar o seu cliente, ele tem que tentar resolver. Às vezes uma demanda tão simples que quando é resolvida por parte do lojista, o lojista ele fica bem quisto por parte do consumidor e a propaganda boca a boca, ela se espalha. Porque essa propaganda a gente pensa que não, mas é uma das mais importantes. É mais importante até do que a mídia, internet, rádio, porque a boca, ela está ali aproximando os consumidores. Então, uma loja que teve uma demanda e o consumidor não foi bem atendido, não teve a sua situação resolvida, o consumidor ele não vai procurar essa mesma loja nunca mais. E onde ele puder, ele vai dizer que a loja não presta. Então, a gente sempre frisa, dá essa dica aos consumidores e aos lojistas, que fidelize o seu consumidor. O consumidor é quem está lhe dando aquele respaldo. Então, fidelize, se puder resolver. Às vezes a gente tem uma dificuldade numa questão de uma montagem do produto, a questão de um frete. Então, tente fidelizar, tente resolver, porque evita uma demanda e muitas vezes o lojista ele só tende a perder. Por quê? Porque perdendo o consumidor, ele perde a principal fonte de renda da empresa, que é quem vai estar lá dando a sustentação para que a loja se mantenha. Então a gente sempre frisa. Cuidem do consumidor, tratem ele com carinho, porque ele é que vai dar o nome à empresa. Nós lhe perguntamos, um produto perecível, ele pode ser trocado em caso de insatisfação? Como eu expliquei, Sérgio, em questão de insatisfação, tem algumas ressalvas. Agora, em questão de problemas, seja ele na validade, seja ele na formatação, por exemplo, o tamanho, o peso, tá? A apresentação seja diferente do que foi ofertado, isso sim são causas de troca de imediato. Agora, por insatisfação puramente, sem que tenha um vício no produto, a gente não consegue, haja visto que você teve acesso àquele produto. Porém, tudo a gente tem que tentar na base da conciliação. É pacífico em todos os locais, que a conciliação é o principal caminho para a gente resolver o conflito. Então, tendo uma dificuldade, procura a gente vai tentar intermediar, tentar conversar com o lojista, para tentar chegar a um denominador. Seja tanto na esfera de produtos perecíveis, quanto nos produtos eletrônicos, serviços,
que às vezes o consumidor ele tem um estresse com o fornecedor, e quando a gente entra na situação, consegue um acordo, consegue a resolução do problema sem maiores percalços. Aí nós lhe perguntamos em caso de shows, a pessoa que muitas vezes se sente lesada. Eu vou a um show, comprei um ingresso, chegou lá, o show foi adiado, foi cancelado. Qual o direito do consumidor? Daquela pessoa que comprou o ingresso antecipado, está com o ingresso nas mãos e ali está se sentindo lesado. Como ele deve proceder? Em casos como esse, Sérgio, é pacífico que, se o show não aconteceu, seja por motivo alheio à vontade do promovente ou por um fator que ele deu causa, não importa. Ele tem que fazer a devolução do valor. Haja vista, você não pode pagar por uma apresentação e essa apresentação não ocorrer. Aí caracteriza aí uma propaganda abusiva, uma propaganda enganosa, tá? Então, havendo uma situação nesse sentido, ele tem direito a devolução de imediato do valor pago, certo? Agora também, se porventura for adiado, ele pode também entrar em acordo e ir para esse outro evento, enfim. Mas ele é que escolhe, na verdade. Não pode ser o promovente que obrigue, não. Ele é que tem que escolher se ele quer o dinheiro ou se ele quer a apresentação numa outra data ou num outro momento. Caso isso não aconteça, ele pode nos procurar munido desse documento, né, desse ingresso, desse comprovante que ele tenha, que a gente vai procurar as medidas cabíveis, procurar a produtora, procurar o promovente, seja ele do município, seja ele de fora, não importa. A gente vai tentar da melhor maneira possível resolver. Porque é como eu costumo até dizer no dia a dia, nós não estamos para prejudicar os fornecedores, nós não somos inimigos das empresas, pelo contrário, nós somos parceiros, porque uma empresa, toda ela vai ter a sua dificuldade, ela vai ter a sua demanda, mas a boa empresa é aquela que, quando há demanda, ela busca a resolução de imediato. Então é isso que a gente deixa de dica e de reiteração, que o PROCON ele não está só para punir, ele está para tirar dúvida, ele está para fazer palestras, ele está para ajudar o fornecedor. Às vezes um comerciante, Sérgio, um pequeno comerciante, não tem as noções básicas do direito, ele não sabe como é que deve proceder, pode nos procurar. A gente recebe até muitos aqui em Goiânia, até para espanto, a gente recebe muitas visitas de lojistas, de gerentes, de representantes das diversas empresas de qualquer atividade, e tira dúvida, fornece a legislação, explica como é o procedimento, certo? E graças a Deus a gente tem tido um êxito muito bom e um contato muito bom também com as empresas. Porque uma empresa, como eu frisei, ela pode ter demanda, toda ela tem, em qualquer lugar, mas a boa empresa é aquela que resolve a sua demanda sem maiores percalços. O conciliador, ele está aqui junto conosco, é o Dr. Luiz Jordão, do PROCON de Goiânia, e atender o nosso convite nesta manhã, está conosco para conversarmos sobre os direitos do consumidor nesta manhã. Queremos, de antemão, agradecer aos telenautas, aos nossos ouvintes que estão curtindo o nosso programa, agradecer de coração o carinho de todos vocês. Lembrando que amanhã nós estaremos recebendo o promotor de justiça em nossos estúdios. Também estaremos transmitindo aqui pela TV Guaiamum ao vivo. Dr. Fabiano Saraiva é o nosso entrevistado amanhã a partir das 11 horas aqui na sala de debates na sua 106 FM e na TV Guaiamum.com. Nós, para podermos encerrarmos a nossa entrevista de hoje, eu gostaria que o senhor deixasse aí para os telenautas, para os ouvintes, o telefone de contato, o endereço, o horário de funcionamento da agência do PROCON de Goiânia. Sérgio, eu gostaria primeiramente de agradecer a toda a sua equipe, a todos os envolvidos nessa transmissão, porque é um trabalho enorme, eu estou presenciando aqui, que é um esforço muito grande. Agradecer a você, Sérgio, que sempre nos convida e a gente atende com o maior prazer. Quantas vezes nos chamar, a gente vai estar aqui, tá? Dando esses esclarecimentos. E a todos os ouvintes, a todos os telenautas que participaram, que participam, certo? Que repercutem esse trabalho. Porque a gente precisa disso, que o consumidor ele seja também um multiplicador de informações. Porque nem sempre a gente consegue chegar a todas as localidades. Então a gente precisa que o consumidor, ele, sabendo uma situação dessa, divulgue, faça esse fornecimento para que essa informação, esse direito, ele seja protegido pela sociedade inteira. Então a gente agradece, lembrando que estamos à disposição, Sérgio, a hora que você precisar, pode nos contactar, que a gente vai vir com o maior prazer, certo? E deixar o telefone de contato, o e-mail,
o endereço, vou passar tudo isso para vocês agora. Nossa unidade, ela, como eu já explanei, ela mudou de endereço. Estamos na Rua da Praia, número 99, próximo à delegacia do município de Goiânia, ao lado de Cunha Motos, para ficar bem mais fácil. Nosso horário de atendimento é de 8 da manhã a 1 da tarde. Não deixamos de atender ninguém, porque a gente não tem limitação de senha, limitação de atendimento. Quem chegar no horário de expediente, a gente atende com o maior prazer, certo? De 8 da manhã a 1 da tarde, de segunda a sexta-feira, e o telefone da nossa unidade é 3626-4318. Então eu agradeço, Sérgio, eu agradeço a todos os ouvintes, muito obrigado. E espero que a gente possa ter passado da maneira mais simples, que é um tema um pouco trabalhoso, mas a gente tenta passar da melhor maneira possível, da maneira mais simples, e tendo qualquer dificuldade, pode nos procurar. Nós queremos aproveitar e agradecer o carinho da audiência de Lero e Filhos, Dona Giná, agradecer a audiência dos nossos amigos feirantes, marchantes, pessoal que está aqui no comércio com o rádio ligado, curtindo a nossa programação todos os dias. Não poderia deixar de agradecer aqui também a audiência de Lenilton Moraes, lá da loja de Cícero Ferragem. Todas as manhãs está lá com o rádio ligado, curtindo a 106 FM. Aos nossos ouvintes aí na Travessa da Conceição, a Sandra, a Quinho, ao Marcos, a todos vocês, nosso muito obrigado. A gente fica aqui com mais um programa direto ao ponto. Agradecendo ao Luiz Jordão por ter atendido mais uma vez o nosso convite, ter comparecido aos estúdios da emissora nesta manhã de hoje. Prometemos voltar amanhã às 9 horas da manhã. Hoje à noite, na rádio 106 FM, vocês vão ficar com a cadeia da rádio 106 com a rede Novas de Paz, hoje a partir das 20 horas, mas na TV Guaiamum vocês vão acompanhar a sessão da Câmara de Vereadores da cidade de Goiânia. Hoje na Câmara você acompanha ao vivo pela TV Guaiamum.com e a rádio amanhã, a partir de 12h15, 12h20, estará retransmitindo a sessão da Câmara de hoje à noite. Então você que gosta de ouvir pelo rádio, amanhã, logo depois do programa da Igreja Católica, a 106 FM coloca no ar a sessão de hoje à noite para você poder ficar por dentro de tudo. E quem quiser acompanhar ao vivo, hoje à noite pela TV Guaiamum.com. Na 106 FM agora vocês vão ficar com o programa Vida e Missão, programa da Igreja Católica. Em seguida tem Marcondes Nascimento com 100% Brasil. Às 13h30, Conexão Futebol com Rodrigo Benson. Às 14 horas, Expresso 106. Cláudio Vanderlei e Daniele Costa apresentam este programa com muita música para vocês. 5 da tarde, o Rei do Forró, compadre Agamenon Moraes, no Forró do H, apresenta o seu programa todas as tardes. Eu volto amanhã às 9, onde vocês terão antes a participação de Jaqueline Freire apresentando o Sertanejo Classe A. Agora vocês vão acompanhar aqui na tvguaiamum.com o JC Debates, Jornal da Cultura, debate na TV Guaiamum. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, obrigado à nossa equipe, Sérgio Silva Júnior, Ravel Monteiro, Leomardo Rodrigues, Jaqueline Freire, a Stephanie Lima, enfim, toda a equipe que trabalhou nesta manhã para junto conosco fazer este programa. Fiquem todos com Deus, até amanhã às 9 com mais um Direto ao Ponto. Tchau, pessoal.